Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e no vídeo de hoje vamos falar de mais algumas razões e funções trigonométricas. Então, no vídeo anterior que eu fiz sobre a trigonometria do nono ano, está aqui o link se quiserem ir ver, nós tínhamos um triângulo mais ou menos deste género. E eu disse assim, bom, se quisermos fazer, por exemplo, a razão entre o comprimento deste cateto oposto a este ângulo e esta hipotenusa, isto vai dar um certo e determinado número, mas se este triângulo ficar, por exemplo, duas vezes maior, esta hipotenusa fica duas vezes maior, mas portanto, em proporção a este cateto oposto também fica duas vezes maior, então a razão A dividido por H vai continuar a ser exatamente a mesma. E é essa proporção de comprimento do cateto oposto a dividir pela hipotenusa, nós chamamos seno. Portanto, seno de alfa já está definido como A sobre H, de acordo com a nomenclatura que eu tenho aqui neste triângulo. Muito bom. É que nós também já sabíamos que o cosseno de alfa era igual a o adjacente a dividir pela hipotenusa, portanto B sobre H, e que a tangente de alfa era o oposto a dividir pelo adjacente, portanto A sobre B. Agora surge aqui uma questão interessante e que tem a ver com de quantas maneiras é que seria possível definir razões trigonométricas com estes três lados do triângulo. Portanto, estas são três possibilidades, mas existem outras. E, aliás, se nós quisermos fazer o cálculo até é bastante simples. Pronto, isto é, tenho três lados e vou arranjá-los de 2 a 2. Portanto, interessa a ordem 2 a 2, porque se eu trocar o H para cima e o A para baixo já tenho uma razão diferente e, portanto, interessa a ordem. E isto vai dar 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. 3 menos 2 fatorial é 1 fatorial, que é 1. Portanto, isto fica só 3 fatorial, que é 3 vezes 2, que é 6. Então, existem 6 maneiras de definir razões trigonométricas entre estes três lados. Aqui só estão 3. Quais seriam as outras possibilidades? Bom, é precisamente como eu estava a dizer há pouco, trocar o A com o H. Portanto, H sobre A. Em vez de ter a B sobre H, ter H sobre B. E em vez de ter A sobre B, ter B sobre A. Ok, e agora que nomes é que nós vamos dar a estas novas razões trigonométricas? Vamos dar os seguintes nomes. A H sobre A vai ser a cossecante. Para H sobre B vai ser apenas a secante. E B sobre A é a cotangente. Portanto, fica, em termos de símbolos, fica cossecante, cossec de alfa. CSC em inglês, CSC. Para a secante é apenas sec de alfa, ok, igual em inglês também. E para a cotangente nós utilizamos COTG de alfa, a versão em inglês é apenas COT. Agora, uma coisa que estava mesmo muito jeito era poder, uma vez que nós já estamos habituados a estas novas razões trigonométricas, poder relacioná-las com aquelas com as quais nós já estamos bastante familiarizados. Mas também não há problema, porque é bastante simples. Esta aqui é A sobre H, esta aqui é H sobre A. Ora, é fácil de ver que H sobre A é a mesma coisa que 1 sobre A sobre H. E A sobre H é o seno de alfa. Então, a cossecante é a mesma coisa que 1 sobre o seno de alfa. Mesma razão. B, aliás, H sobre B é a mesma coisa que, isto é a mesma coisa que 1 sobre B sobre H, e B sobre H é o nosso cosseno de alfa. Então isto fica, secante também pode ser definida como 1 sobre cosseno de alfa. Finalmente, para a cotangente será a mesma coisa? É a mesma coisa. B sobre A é o inverso de A sobre B. Isto é a mesma coisa que 1 sobre A sobre B. Ou seja, a cotangente pode ser definida como o inverso da tangente de alfa. Agora, tendo novas funções trigonométricas, convinha também saber mais alguns valores daqueles ângulos dignos de nota, 30, 45, 60, ou π sobre 3, π sobre 4 e π sobre 3 radianos. Então, o que é que nós já sabíamos até agora? Já sabíamos que o seno de π sobre 6 era 1/2, depois tínhamos raiz 2 sobre 2 e raiz 3 sobre 2. Para o cosseno, a gente fazia aquela regra, portanto, a partir do π sobre 3 vai para aqui, raiz 3 sobre 2, 1/2 vai para aqui, 1/2, raiz 2 sobre 2 mantém-se. Para a tangente de alfa tínhamos aqui raiz de 3 sobre 3, aqui tínhamos 1 e aqui tínhamos apenas raiz de 3.
Mas eu estou a ver como é que é para a cotangente. Então, para a cotangente, de acordo com a relação entre cotangente e tangente, a partir dos valores da tangente, nós conseguimos ir buscar os da cotangente de forma fácil. É só fazer o inverso, não é? Então vamos fazer, por exemplo, aqui para o ângulo π sobre 6 radianos, vamos fazer o inverso de raiz de 3 sobre 3, 1 sobre raiz de 3 sobre 3, que é simplesmente 3 sobre raiz de 3, e agora vamos racionalizar. Fica 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 raiz de 3, é 3 raiz de 3 sobre 3, corta, corta, fica apenas raiz de 3. Mas aqui, raiz de 3. Curioso, não é? Curioso. Agora vamos ver para o ângulo de π sobre 3, como é que fica? Bom, é o inverso de raiz de 3. Então, o inverso de raiz de 3 é só 1 sobre raiz de 3. Racionalizando também, fica, lá em cima fica só raiz de 3, cá em baixo fica raiz de 3 vezes raiz de 3, e a raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3. Bastante curioso. Para o ângulo de π sobre 4 é o inverso de 1, mas o inverso de 1 é o próprio 1, continua a ser 1. Ok. Muito bem, vamos passar então à secante. E a secante é o inverso multiplicativo do cosseno de alfa. Portanto, para π sobre 6 temos o inverso de raiz de 3 sobre 2. Portanto, 1 sobre raiz de 3 sobre 2, que é 2 sobre raiz de 3. Vamos então racionalizar também. 2 raiz de 3 sobre raiz de 3, raiz de 3. Ou seja, 2 raiz de 3 sobre 3. Ok, temos aqui um valor ligeiramente diferente daquilo que nós já estamos a trabalhar, mas ainda dentro da mesma família. 2 raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer aqui o π sobre 3. π sobre 3, então o seno era 1 meio e agora temos o inverso do meio. O inverso do meio é apenas 2 sobre 1, que é 2. Portanto, aqui fica 2. E para π sobre 4, o inverso de raiz de 2 sobre 2. Então vamos fazer, se calhar, aqui a raiz de 2 sobre o inverso disto. Vai ser 2 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar. 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 raiz de 2. Ou seja, 2 raiz de 2 sobre 2. Corta, corta e fica apenas raiz de 2. De raiz de 2 para aqui, para o ângulo de π sobre 4. Muito bom. Mas então para a cossecante. Para a cossecante temos o inverso multiplicativo do seno de alfa. Então vamos, por exemplo, por aqui para π sobre 6, vamos fazer o inverso do meio. O inverso do meio já tínhamos feito aqui, não é? Era 2 sobre 1, que era 2. Ok, fantástico. Também temos aqui esta relação. É curioso que tangente com tangente. Será que este aqui também é 2 raiz de 3 sobre 3? Bom, há de ser o inverso de raiz de 3 sobre 2. Onde é que nós já tínhamos feito isto? Nós já tínhamos feito isto aqui. 1 sobre raiz de 3 sobre 2, 2 raiz de 3 sobre 3. Então, 2 raiz de 3 sobre 3. Ok. Será que para aqui também é raiz de 2? Sim, continua a ser o inverso de raiz de 2 sobre 2, portanto ainda é raiz de 2. Raiz de 2. Portanto, temos aqui estas relações curiosas. O meio e o meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3 para a cotangente, raiz de 3 para a tangente e raiz de 3 também para a cotangente, e depois aqui é também para a secante, a cossecante, 2, 2. E isto é uma explicação simples. Portanto, é pelo facto do seno e o cosseno serem corrazões, ou seja, o seno de um determinado ângulo é igual ao cosseno do complementar deste ângulo aqui, que é este aqui. O ângulo de 45, porque é que é sempre a mesma coisa? Porque o ângulo de 45 graus é complementar a si próprio. Portanto, os ângulos complementares são aqueles que, somados, dão 90 graus, ou π sobre 2. Neste caso, π sobre 4 mais π sobre 4 dá π sobre 2, ou então 45 mais 45 dá 90 graus. Então vamos estar rapidamente revisitar as relações entre ângulos complementares. Então já tínhamos que o seno de π sobre 2 menos α é igual a cosseno de α e o cosseno de π sobre 2 menos α é igual a seno de α. Agora, a tangente de π sobre 2 menos α, nas fichas que eu fiz sobre teoria do 11º ano, está aqui o link, fica 1 sobre tangente de α. Ficava 1 sobre tangente. E isto vinha porquê? Porque tangente de π sobre 2 menos α, de acordo com a relação entre tangente e os senos e cossenos, fica seno de π sobre 2 menos α sobre cosseno de π sobre 2 menos α. Mas seno de π sobre 2 menos α é a mesma coisa que cosseno de α, e cosseno de π sobre 2 menos α é a mesma coisa que seno de α. E sim, de facto, isto é a mesma coisa que ter 1 sobre seno de α sobre cosseno de α, que é, de facto, 1 sobre tangente de α,
né? Mas agora já podemos ir um pouco mais além, porque agora já sabemos que este inverso da tangente, é a cotangente. Portanto, isto fica apenas cotangente de alfa. Muito bem, como é que fica então para a secante? Para a secante temos, vou começar se calhar daqui deste lado, secante de π sobre 2 menos alfa. Ora, a secante é o inverso do cosseno, não é do seno, é do cosseno, 1 sobre cosseno de π sobre 2 menos alfa. Seno de π sobre 2 menos alfa é seno de alfa, e isto fica 1 sobre seno de alfa. O inverso do seno de alfa era a cossecante de alfa. Portanto, isto é cossecante de alfa. Muito bom, para a cossecante de π sobre 2 menos alfa, há de ser 1 sobre o seno de π sobre 2 menos alfa, mas o seno de π sobre 2 menos alfa é cosseno de alfa. Isto fica 1 sobre cosseno de alfa, mas o inverso do cosseno de alfa é a secante de alfa. Secante de alfa. Cá estão então as novas relações entre ângulos complementares. Portanto, algumas que nós já conhecíamos, portanto, como esta aqui na forma 1 sobre tangente de alfa, mas agora vamos passar a definir como cotangente de alfa, porque é muito mais prático. Finalmente, a secante de π sobre 2 menos alfa é a cossecante de alfa, e a cossecante de π sobre 2 menos alfa é a secante de alfa. E agora vamos ver interpretações geométricas das nossas novas razões trigonométricas. E o que é que nós já sabemos até agora? Ora, nós já sabemos o seguinte: quando nós temos uma circunferência trigonométrica aqui num determinado referencial cartesiano, quando nós desenhamos um ângulo, eu vou fazer um ângulo no primeiro quadrante porque é menos confuso, mas isto serve para qualquer quadrante. Vou fazer assim, este é o nosso ponto P, e nós já sabemos que o nosso ponto P tem as seguintes coordenadas. A coordenada x, ou seja, a projeção ortogonal de P sobre o eixo do x, dá, isto aqui é o nosso ângulo alfa, isto dá o cosseno de alfa, e a projeção ortogonal sobre o eixo dos y dá o nosso seno de alfa. Por isso é que nós ao x também chamamos o eixo dos cossenos e ao y o eixo dos senos. Também não é nada de novo. E isto era porquê? Porque, se recordam, quando nós fazemos aqui para este triângulozinho, portanto, por exemplo, o seno de alfa, então, o seno de alfa vai ser este comprimento deste cateto oposto, a dividir a nossa hipotenusa, e a hipotenusa é este raio. Mas isto é raio 1, portanto isto fica 1, portanto coincide numericamente com o comprimento deste cateto oposto. Ora, começando a contar aqui, portanto projetando sobre o eixo dos y e contando aqui a partir do zero, este valor aqui do eixo coincide numericamente com o seno de alfa. E a mesma coisa para o cosseno. Portanto, fazemos cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mais uma vez, a hipotenusa é este raio que é 1, e fica apenas o cateto adjacente. E este cateto adjacente aqui, se começarmos a contar a partir do zero daqui da origem, coincide numericamente com o valor do cosseno de alfa. Pronto. Depois, alguém teve, de facto, a ideia brilhante de fazer o seguinte: para a tangente, vamos fazer a seguinte: vamos pegar aqui num eixo que seja paralelo ao eixo dos y, mas em vez de passar na origem, passa aqui neste ponto de coordenadas 1, 0, mas é paralelo, mais ou menos paralelo, ok, mais ou menos. Ok, e vamos chamar este o eixo das tangentes. Ou seja, se eu prolongar este nosso extremidade até aqui este ponto, eu vou chamar, por exemplo, que o que eu agora tenho é este outro triângulo retângulo maior, em que este valor aqui é um cateto oposto qualquer. Portanto, é um cateto oposto diferente deste aqui, portanto este é maior, ok? Mas agora temos que a tangente de alfa é o cateto oposto a dividir o cateto adjacente, mas o cateto adjacente aqui, estrategicamente, por isto é que o eixo das tangentes é colocado aqui, agora vale 1, porque isto aqui é um raio, é sempre 1, ok? Portanto, a tangente de alfa neste caso vale o comprimento do cateto oposto, e fazendo o eixo das tangentes começar aqui do zero e tendo a mesma escala que o eixo dos y, portanto aqui seria o nosso 1, e aqui seria o nosso menos 1, e por aí adiante, não é? Então automaticamente o valor que marca aqui neste eixo é o valor da tangente x, e está para os positivos e está para os negativos. Ok, então mais uma vez, até agora nada de novo. A novidade será o seguinte:
Será que existe alguma forma de eu, neste sistema de eixos e circunferência trigonométrica, construir um eixo das cotangentes? E a resposta é sim. Em particular, o método é muito parecido com aquilo que nós utilizamos aqui para fazer o eixo das tangentes. Mas para o eixo das cotangentes, eu vou fazer um eixo não paralelo ao eixo dos y, mas paralelo ao eixo do x, e em vez de passar no ponto de coordenadas 1, 0, vai passar aqui no ponto de coordenadas 0, 1. Eu vou fazer aqui qualquer coisa o mais paralelo possível ao eixo dos x. Pode ser feito de forma rigorosa, mas depois nunca mais saímos daqui, não é? Ok. E será que isto serve para eixo das cotangentes? Bom, em princípio sim, porque se eu já desenhei isto, em princípio é porque isto vai ser possível. Mas vamos ver porque é que isto é possível. Agora vamos prolongar só até aqui a nossa extremidade. Agora aqui o ponto R, por exemplo. Ok? Agora temos mais uma vez um triângulo retângulo. Este triângulo retângulo aqui. Ok? E agora, se eu quiser, a cotangente alfa é o quê? Portanto, a cotangente alfa, em termos de catetos, vai ser, uma vez que é o inverso da tangente, e a tangente era o cateto oposto sobre o cateto adjacente, agora a cotangente alfa vai ser o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Convinha-me que este cateto oposto fosse 1. Então vamos fazer o seguinte, vamos abandonar. Este aqui também dá, mas era com este outro ângulo, que não é alfa. Tá? Para manter este ângulo alfa, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui esta nova construção, vamos fazer aqui uma coisa paralela ao eixo das tangentes. Por aqui, projeção, ok? Vamos trabalhar agora com este triângulo aqui. Ora, agora, o que acontece é que daqui até aqui, uma vez que este eixo está posicionado no ponto de coordenadas 0, 1, esta distância aqui é sempre 1, que é sempre este raio aqui. Isto vai ser necessariamente 1. Então, isto vai ficar cotangente alfa, para este eixo aqui, vai ficar sempre cateto adjacente, que é este comprimento que vai daqui até ao ponto R, a dividir por 1. Ou seja, é o comprimento cateto adjacente. É claro que para o eixo das cotangentes, eu vou começar a contar o 0 a partir daqui, e depois é exatamente a mesma escala que o eixo do x, tal como a gente já estava a fazer para o eixo das tangentes. Daqui vai ser o nosso 1 também do eixo das cotangentes e aqui vai ser o menos 1 do eixo das cotangentes. Portanto, só para ficar claro, neste triângulo retângulo, este é o cateto adjacente ao ângulo alfa, mas depois vai projetar aqui isso sobre o eixo das cotangentes e é exatamente a mesma coisa. Agora, eu há pouco estava a falar aqui deste triângulo e com este triângulo também podemos trabalhar um bocadinho, mas de forma um bocadinho mais sofisticada porque já temos que andar a fazer mais contas. Que ângulo é este aqui? Este ângulo há de ser π sobre 2, né? Ângulo reto, ao qual eu vou tirar alfa. Este ângulo é π sobre 2 menos alfa. Ora, se eu quiser calcular a tangente, não é a cotangente, é a tangente deste ângulo aqui, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que a minha tangente de π sobre 2 menos alfa é o cateto oposto, que é este aqui, ok? Cateto oposto, a dividir pelo cateto adjacente, em relação a este ângulo, o cateto adjacente é este e este aqui é fixo e é sempre 1. Este aqui vai depender do ângulo, para este ângulo tem esta coisa aqui, um ângulo mais aberto vai projetar aqui e ângulos mais fechados vão projetar aqui mais à frente. Mas este aqui é fixo e tem sempre 1. Ok, mas o que é que isto tem a ver com cotangentes? Bom, tem a ver com cotangentes porque, na realidade, o que nós queremos aqui é tirar conclusões para o ângulo alfa. E nós temos que, de alguma forma, relacionar este ângulo de π sobre 2 menos alfa com o ângulo alfa. Bom, mas nós já tínhamos visto anteriormente que a tangente de π sobre 2 menos alfa é exatamente a cotangente de alfa. Cotangente de alfa, ok? E a cotangente de alfa vai ser, então, este ângulo aqui, este eixo aqui, que não neste triângulo, mas neste triângulo, há de ser um cateto adjacente ao ângulo alfa. Portanto, acaba sempre por ser exatamente, vai dar a mesma coisa. Acaba por dar exatamente a mesma coisa. E daqui a bocado já vamos ver melhor como é que funciona aqui esta projeção sobre este eixo das cotangentes quando nós formos estudar a função cotangente. Para já vamos ver secantes e cossecantes. E neste caso não se costuma definir eixos, mas existe uma interpretação geométrica para o valor da secante e o valor da cossecante de um determinado ângulo. E vai passar por ir buscar uma reta tangente
à circunferência trigonométrica exatamente neste ponto, portanto, do lado de extremidade. E agora vou fazer, talvez, com um pouco mais de rigor, depois de ficar... Ora bom, então vamos ver aqui uma paralela e aqui uma um pouquinho mais para a frente, mais ou menos, ok. Aqui então uma possibilidade para uma reta tangente à circunferência trigonométrica, e esta reta tangente vai intersetar o eixo do x aqui e o eixo do y vai ser intersetado aqui. E uma vez que a secante é o inverso multiplicativo do cosseno e os cossenos só existem entre menos 1 e 1, sai daqui que automaticamente a secante há de ser sempre uma razão trigonométrica que é maior do que 1 ou então menor do que menos 1. A mesma coisa para a cossecante. A cossecante é 1 a dividir pelo seno de alfa. O seno de alfa está sempre compreendido entre menos 1 e 1 e, portanto, a cossecante há de estar sempre de 1 para cima ou de menos 1 para baixo. E, em particular, como a cossecante é o inverso do seno e este aqui é o eixo dos senos, faria sentido que a cossecante estivesse algures em cima do eixo dos senos e que a secante estivesse algures em cima do eixo dos cossenos, porque é o inverso multiplicativo do cosseno. Em particular, eu vou alegar que aqui esta interseção desta reta tangente à circunferência, aqui no ponto de tangência, vai ser a cossecante de alfa, este ângulo alfa, e aqui vai ser a secante de alfa. E para o provar eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar a equação desta reta, vou ver onde é que a reta interseta o eixo dos y e o eixo do x. Então eu vou chamar esta reta, por exemplo, reta R, e esta reta que é gerada pelo segmento OP, eu vou chamar simplesmente a reta OP. E eu vou começar precisamente por esta reta OP, porque eu preciso primeiro do declive desta reta R. A reta R vai ser do tipo y igual a mx mais b, preciso do declive da reta R. Como é que eu vou buscar o declive da reta R? Às custas do declive desta reta que lhe é perpendicular. Então, qual é o declive da reta? O declive da reta OP vai ser a inclinação em alfa e, portanto, o seu declive vai ser tangente de alfa. É apenas tangente de alfa. Agora, qual é o declive de uma reta que é perpendicular à outra? Ora, se esta tem declive tangente de alfa, esta que lhe é perpendicular, qual era a regra? Era menos 1 sobre, portanto, o declive da reta R vai ser menos 1 sobre o declive da reta OP, que é a tangente de alfa. Em particular, nós já sabemos que 1 sobre tangente de alfa é a cotangente de alfa, mas isto vai ser simplesmente menos cotangente de alfa. Muito bom. Assim, temporariamente, a nossa reta R tem equação y igual a substituir o m por menos cotangente de alfa x mais b, que é a nossa ordenada na origem. Agora vamos precisar, a única coisa que nos falta é mesmo esta ordenada na origem. E como é que nós íamos buscar a ordenada na origem? Bom, se eu tivesse as coordenadas de um ponto que pertence à nossa reta R, mas nós temos aqui as coordenadas do ponto P, que é cosseno de alfa, seno de alfa. Então o que é que eu vou fazer? Vou pôr a coordenada x do ponto P aqui no x e a coordenada y, que é o seno de alfa, aqui no y. Vou substituir. Fica seno de alfa é igual a menos cotangente de alfa vezes o x, que é o cosseno de alfa, mais o b. E agora é só fazer aqui uns cálculozinhos. Nomeadamente, temos aqui coisas para simplificar. Esta tangente de alfa eu vou representar em termos de senos e cossenos. Portanto, fica seno de alfa é igual a menos cosseno de alfa sobre seno de alfa vezes cosseno de alfa, este cosseno de alfa aqui, mais b. Isto fica cosseno de alfa vezes cosseno de alfa é cosseno ao quadrado. Fica seno de alfa é igual a menos cosseno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa mais b. E agora a única coisa que me falta fazer para isolar o b é passar todo este termo para o outro lado. E troca de sinal, fica seno de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa é igual a b. Ok, continuando aqui deste lado. O que é que falta aqui? Para fazer esta soma eu preciso de mesmo denominador. Eu vou multiplicar em cima, isto é seno de alfa sobre 1, multiplicar em cima e em baixo por seno de alfa. Fica seno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa, mais
seno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa é igual a b. Para o mesmo denominador fica, e agora vou já trocar os membros, fica seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa. Mas calma lá, o que é que era isto? Seno ao quadrado de alfa, isto é 1. Isto, a nossa identidade, relação fundamental da trigonometria. Portanto, b é igual a 1 sobre seno de alfa. Mais coisas familiares. O que é que era 1 sobre seno de alfa? Mas 1 sobre seno de alfa era precisamente a nossa cossecante de alfa. Então assim, qual é a equação da reta R? Finalmente, então a reta R tem a equação y igual a m, portanto que era a tal menos cotangente de alfa x, mais o b, que é cossecante de alfa. Mas calma lá, o que é que era o b? O b não era a ordenada na origem? Bom, então isto é onde a nossa reta interseta o eixo dos y. Então a reta R interseta o eixo dos y no valor cossecante de alfa, que é exatamente aquele que cá está. Agora, para fazermos exatamente o mesmo raciocínio para o eixo do x, agora temos que fazer algumas contas adicionais. Ou seja, quando a reta R interseta o eixo do x, o y é zero. Então vamos atribuir aqui ao y o valor zero e ver quanto é que vai dar o nosso x, que é este x aqui. Então vamos lá. Y passa a zero, fica para y igual a zero, 0 igual a menos cotangente de alfa x mais cossecante de alfa. E vamos ter que estar a fazer contas outra vez. Este cossecante de alfa passa para o outro lado, fica menos cossecante de alfa é igual a menos cotangente de alfa x. Este menos pode cortar com este. Agora esta cotangente de alfa está multiplicado por x, passa a dividir. Vou continuar aqui porque é o único sítio onde eu tenho espaço. Fica x igual a cossecante de alfa a dividir por cotangente de alfa. Ok? Vamos passar isto para cenas e equações que eram mais simples, porque os nossos cérebros estão mais habituados a isto. Então, cossecante de alfa era 1 sobre seno de alfa. 1 sobre seno de alfa a dividir esta associação. E agora a cotangente de alfa era cosseno de alfa sobre seno de alfa. Okay, temos aqui um seno de alfa neste denominador e outro seno de alfa aqui. Corta. Fica apenas 1 cá de cima e cosseno de alfa cá de baixo. Mas o que é que era 1 sobre cosseno de alfa? Bom, 1 sobre cosseno de alfa era a nossa secante de alfa. Secante de alfa. Cá está. Muito bem, e agora já estamos então preparados para fazer o estudo das novas funções trigonométricas e eu vou começar pela cotangente de x e a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um esboço do gráfico. Quando eu tiver o gráfico, então as características da função já são mais intuitivas. Muito bem, vamos lá a isso então. Eu vou começar pelo ângulo de 0, para ver aqui o valor na origem, e depois vou fazer uma rotação completa no sentido positivo, para começar a fazer aqui os valores para até 2π, e depois vou fazer a mesma coisa, portanto, vou fazer uma rotação no sentido negativo para fazer até menos 2π radiano. Então vamos lá. Para 0, eu tenho o meu eixo extremidade a coincidir com o eixo de origem aqui. Eu estou a verificar que portanto, este eixo nunca vai coincidir, nunca vai intersetar o eixo das cotangentes. Portanto, eu fico com a sensação que a função cotangente não está definida em x igual a 0. Bom, agora o que é que acontece à medida que eu vou começar a abrir um bocadinho e a fazer aqui um ângulo muito pequenino. Se eu fizer aqui um ângulo muito pequenino, eu não vou desenhar, mas um ângulo pequeno já eventualmente vai começar a intersetar, mas vai subindo muito lentamente e vai intersetar lá muito para a frente o eixo das cotangentes. O que me leva a crer que deve haver aqui uma assíntota vertical. Ou seja, aqui não está definido, mas para valores ligeiramente superiores a 0, a função vem lá do mais infinito do lado da frente e depois as interseções começam a ser assim e vai decrescendo progressivamente até chegar aqui ao π sobre 2. Okay? Em π sobre 2, chego aqui e interseto a função cotangente, o eixo das cotangentes, precisamente aqui no 0. Aqui tenho um 0. Em x igual a 0 a função não está definida, mas começa a vir aqui de valores muito grandes lá de cima. Vem aqui do mais infinito e vai descendo progressivamente até chegar aqui a π sobre 2. E o gráfico vai ser uma coisa... O gráfico é muito parecido com o gráfico da função tangente. Portanto, eu não vou buscar aqui valores concretos, porque senão ficamos aqui bastante tempo. Portanto, é uma coisa... Sim.
tem aqui um 0. E agora vamos ver o que é que acontece à medida que nós vamos rodando de π sobre 2 para π. Portanto, agora vou passar aqui para os negativos, todos os ângulos negativos, negativo, negativo, e vai ficando progressivamente maior até eu me aproximar infinitamente do π. Em π, mais uma vez, eu tenho aqui esta extremidade que é paralelo ao eixo das cotangentes e mais uma vez não interseta. Portanto, aqui, mais uma vez, não tenho nenhuma, portanto, não está definido e eu suspeito que tenho aqui outra assíntota vertical. Vou já marcar aqui um tracejado de assíntota vertical. E agora temos aqui um ponto de inflexão. Isso é uma coisa que depois quando nós fizermos as derivadas logo vamos ver, não é? Temos aqui um ponto de inflexão. Isto vai aumentando a princípio de forma relativamente pequena, mas à medida que os ângulos forem ficando cada vez mais próximos de π, este aumento aqui começa a ficar cada vez mais rápido. Então, qualquer coisa assim deste género. Muito bom. Em π, mais uma vez, a função não está definida, mas depois, se eu fizer um ângulo ligeiramente superior a π, o que eu estou a verificar é que, bom, aqui isto nunca vai interceptar estas tangentes, mas vamos fazer exatamente a mesma técnica que fazíamos para as tangentes, ou seja, vamos projetar para trás. Para aqui, e vai interceptar estas cotangentes aqui mais à frente. Ou seja, isto porque este ângulo aqui já é mais ou menos grande. Se for um ângulo muito, muito, muito próximo do π, vai interceptar estas cotangentes muito lá para frente. Ou seja, mais uma vez, isto agora passou do π onde não está definido e agora volta aqui do mais infinito e à medida que eu vou rodando e vou projetando para trás, a minha função vai decrescendo progressivamente até chegar aqui ao 3π sobre 2, portanto, e vai se aproximando de 0. Portanto, aqui em 3π sobre 2 vou projetar para trás e vai-me calhar aqui outra vez no 0. Daqui tenho mais uma vez um 0. Bem aqui do mais infinito, daqui eu vou rodando assim, projetando cá para trás, aqui do mais infinito, e vai fazer uma coisa que eu suponho que seja muito parecida com esta, não é? Qualquer coisa assim, não é? Muito bom. A partir do 3π sobre 2, agora no quarto quadrante, mais uma vez aqui nunca vou encontrar o eixo das cotangentes, vou continuar a projetar para trás, vamos calhar aqui. É uma situação para estes ângulos aqui, uma projeção aqui, para este ângulo, esta projeção aqui, este ângulo aqui, portanto é muito parecido com aquilo que já acontecia no segundo quadrante. É esta situação aqui. E quando eu chegar outra vez aqui ao 2π, tal como acontecia no 0, mais uma vez a função cotangente não está definida e suspeito, tenho aqui mais uma assíntota vertical, porque depois vai acontecer a mesma coisa à medida que eu fui começando a fazer um ângulo ligeiramente superior a 2π, a mesma coisa que acontecia quando eu tinha um ângulo ligeiramente maior que 0. Vem aqui do mais infinito. E mais uma assíntota vertical. E o comportamento aqui no quarto quadrante há de ser muito, aliás, exatamente igual ao do segundo quadrante. Muito bom, vamos então agora ver para alguns ângulos negativos, mas vamos começar a acelerar o processo porque basicamente isto a partir de agora não deve ter muitas alterações. Portanto, a partir do 2π já agora, para ângulos ligeiramente maiores de 2π, era a mesma coisa que para ângulos ligeiramente maiores do que 0, portanto são ângulos que diferem de uma volta completa, portanto é exatamente a mesma coisa, portanto vem aqui de cima, portanto, eventualmente vai ter o mesmo comportamento que aqui. Depois, agora para os negativos então, a partir do 0 que não está definido, daqui, agora vou fazer uma rotação, mas no sentido negativo. Mas continuo a andar no quarto quadrante. E o que é que eu tinha no quarto quadrante? Tinha esta situação aqui entre o 3π sobre 2 e 2π, em que a função fazia assim, né? Ou seja, vinha aqui de ângulos, agora venho aqui de ângulos muito próximos do 0 para ângulos negativos, e este ângulo aqui muito próximo do 0 vai projetar cá para trás, aqui muito, vem aqui do menos infinito, depois vai, à medida que eu vou percorrendo o quarto quadrante pelos valores negativos, as projeções cá atrás vão aumentar progressivamente e até chegar aqui ao menos π sobre 2, em que a projeção vai aqui para o 0, né? Portanto, é uma coisa mais ou menos assim, até chegar aqui a 0. Quando eu chegar aqui a menos π, mais uma vez, é paralelo ao eixo das cotangentes, a minha função não está definida, mais uma vez uma suspeita de uma assíntota vertical.
E já agora também uma cinta vertical aqui para menos 2π, que é a mesma coisa que 0 e que é a mesma coisa que 2π, basicamente. Isso difere de uma ou duas voltas completas, não é? Agora, de menos π sobre 2, aliás, menos π sobre 2 até chegar a π, mais uma vez, estes ângulos aqui nunca vão interceptar estas cotangentes, projeta para trás. A partir daqui, do menos π sobre 2, esta projeçãozinha aqui vai dar aqui valores muito próximos, positivos, muito próximos do zero, positivos, mas muito próximos aqui do zero, e depois vai aumentando progressivamente, e à medida que eu vou rodando, vai começar a aumentar cada vez mais, e quando eu me vou aproximar aqui do menos π, a função cotangente vai começar outra vez a ir para mais infinito. Portanto, está qualquer coisa deste género. Eventualmente, a partir do menos π para o menos 3π sobre 2, é um segundo quadrante. Portanto, isto era aquilo que acontecia no primeiro quadrante, isto é aquilo que acontece no segundo quadrante. É a mesma coisa. Portanto, vem daqui e agora vai se aproximar de 0 a partir do menos infinito. Mais uma vez, qualquer coisa assim deste género. E de menos 3π sobre 2 até chegar aqui a menos 2π é, mais uma vez, um comportamento semelhante ao primeiro quadrante. Portanto, vamos esperar aqui assim. E cá está. E depois temos aqui uma cinta vertical. E depois, se eu passar de menos 2π para ângulos inferiores a menos inferiores, portanto, superiores em módulo, inferiores a menos 2π, ele vem outra vez aqui de menos infinito, vai subir, portanto, vai ser sempre basicamente este comportamento. Muito bom, então agora, extrapolando que este gráfico vai continuar a ter este tipo de comportamento para valores superiores a 2π e para valores inferiores a menos 2π, vamos fazer aqui então o estudo da nossa função. E eu vou começar, como é habitual, pelo domínio. Portanto, o domínio da nossa função cotangente x é o quê? De acordo com este gráfico, está sempre definida, exceto em 0, em π, em 2π, em menos π, em menos 2π, depois em menos 4π, depois em 4π, 10 em 3π também não, e aqui em menos 3π também não. Ou seja, a função está definida em R, exceto kπ. No domínio é R, exceto todos os valores da família de kπ, com k inteiro. Quanto a domínio, extrapolando também que isto vai continuar indefinidamente, à medida que eu me vou aproximando aqui, por exemplo, do zero, pela direita ou pela esquerda, de mais infinito ou de menos infinito, então a função vem de mais infinito e vai aqui para menos infinito, e portanto o contradomínio da função é R. Mas dentro do domínio da nossa função, este domínio aqui, eu consigo sempre desenhar o gráfico da função desde, teoricamente, desde o mais infinito até ao menos infinito, sem levantar a caneta do papel. Portanto, onde a função existe, ela é sempre contínua, e isso é importante para fazermos estudos de continuidade de funções que envolvam alguma cotangente. Portanto, em termos de continuidade, é função contínua no seu domínio. E isto é importante. Domínio. Ok, outro aspecto importante. A expressão geral dos zeros. Expressão geral dos zeros. E com a função cotangente x tem zeros. Tem zeros em π sobre 2, 3π sobre 2, eventualmente para aqui 5π sobre 2, depois aqui, tirando π, fica menos π sobre 2, depois tirando π outra vez fica menos 6π sobre 2, e se calhar tirando π outra vez fica aqui menos 5π sobre 2, ou seja, a partir do π sobre 2, de π em π para a frente e de π em π para trás. Então vou dizer que a expressão geral dos zeros é x igual a π sobre 2 mais kπ com k inteiro. Pode ser negativo ou positivo. Ok, outros aspectos. Monotonia. Monotonia. Nós vamos fazer um estudo intuitivo da monotonia com base no gráfico. Mas depois, quando nós formos ver a derivada, nós vamos verificar que a derivada da função cotangente é sempre negativa, seja qual for o valor. Mas, intuitivamente, temos aqui a função é sempre decrescente. Portanto, é estritamente decrescente. Isto é um estudo muito intuitivo, ainda sem demonstrações algébricas. Agora, sinal da função, eu vou fazer uma coisa abreviada e ligeira para não termos aqui com demasiados excessos matemáticos. Eu vou sempre dizer simplesmente o seguinte: a função cotangente é positiva aqui, mas aqui é o intervalo de 0 a π sobre 2,
Isto corresponde ao primeiro quadrante. Depois de π sobre 2 é π é o segundo quadrante. Depois de π a 3π sobre 2 é o terceiro quadrante. E depois de 3π sobre 2 a 2π é o quarto quadrante. Okay? De 0 menos π sobre 2 é outra vez o quarto quadrante. E depois aqui temos o terceiro quadrante. E aqui temos o segundo quadrante. E aqui temos outra vez o primeiro quadrante. Menos 3π sobre 2 é menos 2π. Ok, então agora, no primeiro e no terceiro quadrantes, e extrapolando que isto continua a acontecer sempre para a frente, não é? Primeiro e terceiro quadrantes, a função cotangente é positiva. Portanto, a cotangente de x é positiva se x pertence ao primeiro quadrante ou x pertence ao terceiro quadrante. Não é extremamente rigoroso, mas é a forma mais intuitiva que eu tenho de expressar o sinal da função. Cotangente de x é negativa se x pertence ao segundo quadrante ou então ao quarto quadrante. X pertence ao segundo quadrante ou x pertence ao quarto quadrante. Ok, outros aspectos. Assíntotas. Assíntotas têm apenas assíntotas verticais, não têm assíntotas horizontais nem oblíquas, têm apenas estas assíntotas e uma infinidade de assíntotas verticais de equação x igual a 0, x igual a π, x igual a 2π, x igual a menos π, x igual a menos 2π, menos 3π, menos 4π, menos 5π e daqui para frente também. Portanto, de equação geral, portanto, são assíntotas verticais exclusivamente. De equação geral, x igual a kπ com k inteiro. Extremos. Extremos. Bom, uma vez que ela é estritamente crescente, não tem extremos, portanto, não tem máximos nem mínimos. Ok? Depois, temos também a questão do período fundamental da função. Período fundamental. Portanto, nós já reparamos. É uma função trigonométrica, portanto, é natural que seja periódica. E eu estou aqui a verificar também só de olhar, portanto, de uma forma intuitiva para o gráfico que de 0 até π a função tem este, tem este comportamento, né? Mas de π a 2π repete o mesmo comportamento. E de menos π a 0 também e de menos 2π a π também. Ou seja, de π em π radianos a função está sempre a repetir o seu comportamento. Portanto, o período fundamental, o período mínimo positivo da função cotangente é π, tal como a função tangente. Depois, simetrias. Simetrias. A função cotangente x é ímpar. A função cotangente x é ímpar, ou seja, exibe simetria em relação à origem. Significa que cotangente de bolas menos x é igual a menos cotangente de x. Ou seja, para um x, por exemplo, positivo aqui, temos esta imagem para a cotangente, mas o simétrico deste objeto tem o simétrico da imagem. E pronto, fica assim então concluído o estudo da função cotangente x. Está aqui um quadro um pouco mais arrumado daquilo que nós estávamos a fazer há pouco. Agora vamos passar sem demora à função secante de x. Ora, agora vamos fazer exatamente a mesma coisa que já estávamos a fazer com a cotangente. Ou seja, vamos buscar um esboço possível do gráfico da função secante de x e depois vamos então fazer um estudo intuitivo. Mas a diferença é que, como nós não temos propriamente, como já vimos há pouco, um eixo específico para a secante e para a cossecante, para estas duas funções nós vamos ter que fazer aqui uma abordagem ligeiramente diferente. E, como já devem ter reparado, nós temos aqui a função cosseno de x. Porquê? Porque nós definimos a secante de x como sendo o inverso da função cosseno de x. E agora a única coisa que temos que fazer é, basicamente, chegar aqui ao pé deste gráfico e ver como é que seria o gráfico da função que é o inverso multiplicativo deste aqui. E uma coisa que salta imediatamente à vista são aqui os zeros da função. Porque que isto é importante? É importante no sentido em que quando o cosseno de x vale 0 aqui para estes valores de x, quando eu vou fazer aqui o cálculo da secante de x, fica-me 1 sobre 0. Não faz sentido, não tem significado nenhum. Portanto, a função secante de x não está definida em menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, etc. Agora vamos ficar aqui, por exemplo, π sobre 2. O que é que nós temos aqui na realidade? Em termos, por exemplo, de análise de limites, 1 sobre 0 não faz sentido.
Mas o que é que acontece se eu me aproximar, portanto, se eu fizer 1 a dividir por uma quantidade que se aproxima indefinidamente de zero? Bom, agora, de acordo com as regras dos limites, agora se calhar já começar a ter infinidades. E isso já é interessante porque já me leva para os domínios de assíntotas. Quanto é que é o limite quando x tende para π sobre 2? Vamos aproximar-nos aqui da esquerda, primeiro, de cosseno de x. Bom, o gráfico sugere-nos que vai para zero, mas vai para zero por estes valores todos eles positivos. E isto vai para zero mais. Ok, agora vamos ver para a secante. Então quanto é que fica o limite quando x tende para π sobre 2 à esquerda de secante de x, que nós podemos redefinir ou reescrever como 1 sobre cosseno de x. Vai ser o limite quando x tende para π sobre 2 à esquerda de 1 sobre cosseno de x. De acordo com as regras operatórias dos limites, isto vai ficar limite quando x tende para 2 à esquerda de 1, que é o limite de uma constante e é apenas 1, eu vou escrever apenas 1, a dividir pelo limite quando x tende para π sobre 2 de cosseno de x, π sobre 2 à esquerda de cosseno de x, mas isto era o quê? Isto agora que era 0 mais, mas isto é 1 sobre 0 por valores positivos, e isto agora conduz-nos para mais infinito. Ok? Em princípio devemos ter aqui, pelo menos à esquerda, devemos ter aqui uma assíntota vertical. Vamos lá ver o que é que acontece quando nós nos aproximamos agora do π sobre 2 por valores à direita. Portanto, agora, por valores à direita, vou escrever, por exemplo, para poupar espaço, vou fazer assim dupla notação. Vou fazer aqui à direita. Agora, a função cosseno de x aproxima-se novamente do zero, mas vem aqui pelos valores negativos. É 0 menos. E, portanto, quando eu faço o limite quando x tende para π sobre 2 à direita de secante x, isto é a mesma coisa que fazer limite quando x tende para π sobre 2 à direita de 1 sobre cosseno de x. E este aqui passa à direita. E agora aqui já é 0 menos. Aqui já passa, fica 1 sobre 0 menos. E agora a segunda versão já vai dar menos infinito. Ok? Como é que isto se traduz em termos de gráfico? Bom, aqui no π sobre 2... a função secante de x não vai estar definida, mas vai ter uma assíntota vertical. Então vou já pôr aqui um traçado vertical. E agora já sei que à esquerda de π sobre 2 ele vai para mais infinito e à direita de π sobre 2 vai para menos infinito. Então daqui vai assim para cima, né? E aqui vai aqui para baixo. Okay? Eu tenho muito pouca informação adicional. Ok, agora vamos fazer aqui um bocadinho de economia de pensamento e ao mesmo tempo de escrita, que é fantástico, que é, vamos aplicar o mesmo raciocínio aos outros zeros. Será que nos outros zeros também temos a mesma coisa? Ou seja, uma assíntota vertical e depois a função a tender para dois infinitos diferentes quando eu me aproximo dos outros zeros? E, em princípio, sim. Portanto, se eu fizer o limite quando x tende para menos π sobre 2 do cosseno de x, e daqui vai dar 0 menos e daqui da direita vai dar 0 mais. Portanto, vai continuar a ser ou mais ou menos infinito. Os sinais é que podem mudar um bocadinho, mas vou continuar aqui a ter uma assíntota vertical em menos π sobre 2, outra assíntota vertical em menos 3π sobre 2 e aqui em 3π sobre 2 e etc, etc. Ok. Quando eu vou para 0 por valores negativos, o inverso vai para menos infinito. Portanto, aqui eu vou para 0, mas por valores negativos, o inverso disto vai para menos infinito. Aqui vou para 0 por valores positivos e o inverso vai para mais infinito. Okay? Muito mais rápido. Agora, menos 3π sobre 2, vamos fazer a mesma coisa. Aqui vai para 0 por valores negativos, vai para menos infinito, o inverso, né? O inverso de uma coisa que tende para 0 por valores positivos, mais infinito. Aqui, negativo, menos infinito. E aqui, positivo, mais infinito. Fantástico. Agora vamos buscar mais alguns pontos para completarmos o gráfico. Parece que falta muito, mas basicamente isto já está quase completo. Agora, o que é que eu tenho? Mais uma vez, tendo em consideração que esse canto é o inverso multiplicativo do cosseno de x, quando o cosseno vale 1 aqui em 0 e aqui em 2π e aqui em menos 2π,
temos 1 sobre 1 que é 1. Portanto, estes pontos aqui já são ao mesmo tempo do cosseno e da secante, porque fica 1 sobre 1. E o inverso multiplicativo de menos 1, ou seja, onde é que a função cosseno vale menos 1? Vale menos 1 aqui em menos π, em π, e aqui neste intervalo não temos em mais valores nenhuns. Aqui também temos 1 sobre menos 1 que continua a ser menos 1. Estes pontos que eu aqui desenhei, aqui, já fazem ao mesmo tempo parte do gráfico da função cosseno e da função secante. Já temos aqui mais alguma coisa. E agora, só para irmos buscar aqui alguns pontos adicionais, vamos só socorrer-nos daquela tabela que nós estivemos a ver para os ângulos de π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, para a secante, já está, e vamos fazer assim, portanto aqui de 0 a π sobre 2 temos o π sobre 4 é exatamente aqui a meio, π sobre 3 e o π sobre 6 dividem em 3 partes iguais, portanto π sobre 6, aqui é π sobre 4, e aqui mais ou menos aqui é π sobre 3, não é preciso grandes rigores. E agora vamos ver quanto é que isto vai dar. Vou começar com o valor inteiro, que é o π sobre 3, que é 2. Portanto, aqui é o 1. Portanto, 2 já a mesma escala vai ser mais ou menos para aqui. E, portanto, temos aqui a imagem do π sobre 3. Agora, outra coisa que nós também já podemos fazer é o seguinte. Como nós estamos aqui a verificar, a função cosseno de x é uma função par e, portanto, os valores menos π sobre 6, menos π sobre 4 e menos π sobre 3 têm exatamente os mesmos valores que estes aqui. Portanto, vamos fazer a mesma coisa, mais uma vez, economia de pensamento e de escrita. Ora, aqui para o π sobre, menos π sobre 3, eu não vou pôr aqui as coisas porque isto vai ficar muito confuso, temos exatamente o mesmo valor de 2. Pronto, cá está. Agora, para π sobre 4, vai dar raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente... Isto está às décimas, não vale a pena aqui fazer porque isto é tão pouco preciso que não vale a pena. 1,4 aproximadamente. Portanto, 1,4 está aqui um bocadinho abaixo do 1,5, que estava aqui exatamente a meio do 1 e do 2. Portanto, aqui um bocadinho mais abaixo. Vamos fazer assim, mais ou menos por aqui. Ok, qualquer coisa assim. E qualquer coisa muito parecida para o menos π sobre 4. Ok, mais ou menos. E agora para o π sobre 6 e o menos π sobre 6 é 2 raiz de 3 sobre 3, fazendo as contas, aqui neste caso convém fazer mesmo com a calculadora, é 1,2, 1,2 é muito pouco acima do 1, vai estar aqui e vai estar aqui aproximadamente. Mas isto nos dá uma ideia do que é que a gente tem que fazer juntamente com estas informações referentes às sínteses. Então, a partir daqui, fazer unindo os pontos, qualquer coisa assim, né? E qualquer coisa assim. Ok, é preciso grandes rigores. Depois, mais uma extrapolação que nós vamos fazer aqui. Como nós estamos a verificar pelo gráfico do cosseno de x, esta parte aqui de menos π sobre 2 a π sobre 2 e esta parte do gráfico de π sobre 2 a 3π sobre 2 ou em alternativa de menos π sobre 2 a menos 3π sobre 2, elas são imagens de espelho em relação aqui ao eixo do x. E, portanto, vamos também partir do princípio que as imagens aqui para estes dois intervalos vão ser imagens de espelho daquilo que nós já estivemos aqui a fazer, mas aqui para a parte dos negativos, portanto, uma reflexão, neste caso uma reflexão deslizante, portanto, faço a reflexão desta parte aqui para baixo, depois deslizo para aqui ou para aqui, basicamente é o que vai ser, e, portanto, nós não necessitamos grandes rigores, e, portanto, basicamente, se quisermos bastantes rigores, íamos a um computador ou uma máquina de calcular gráfica. Ora, vamos fazer basicamente uma coisa que é um U, mas isto não é uma parábola, atenção. Qualquer coisa assim. E aqui exatamente a mesma coisa. Está para baixo. E por aqui assim também. E depois vou só completar. Portanto, aqui e aqui, basicamente é só fazer, é deslocar este bocado para aqui e para aqui. Em princípio vai ser tudo o mesmo, porque a função também se vai repetir. A função cosseno se repete 2π em 2π, a função secante também se vai repetir 2π em 2π radianos. Qualquer coisa assim para aqui, qualquer coisa mais ou menos assim para aqui para este lado, e basicamente já temos aqui um esboço da função secante de x. Muito bom, vamos então agora fazer o estudo intuitivo da função secante de x a partir do gráfico que nós acabamos de esboçar, e vamos começar precisamente pelo domínio, como é habitual, e o domínio desta função é simplesmente onde ela não está definida aqui nestas assíntotas, portanto é em π sobre 2 e depois daqui a π radianos e π radianos para trás e depois menos π radianos a partir deste, portanto é sempre de π em π a partir do π sobre 2. Portanto é
todos os números reais, exceto o conjunto formado pelo π sobre 2 e todos aqueles que diferem de kπ, ou meia volta completa, a partir do π sobre 2, k inteiro. Ok. Quanto a domínio? Bom, estes valores aqui eram 1, se bem se recordam, portanto, depois a função cosseno está definida entre menos 1 e 1, portanto, os inversos são sempre de 1 para cima ou de menos 1 para baixo, portanto, vem de 1 para mais infinito, depois aqui de menos 1 para menos infinito. Ou seja, então vamos começar do menos infinito para a frente. Portanto, começa em menos infinito e vai até menos 1, fechado, portanto, e estes valores aqui ainda são de facto menos 1, reunido com, e depois aqui de 1 para cima, portanto, 1 fechado até mais infinito. Muito bom. Continuidade. A função cosseno de x é contínua no seu domínio, que por acaso é R. Esta função já não tem domínio R, mas onde ela está definida continua a ser contínua. Portanto, contínua no domínio. Muito bom. Zeros. Não tem. Portanto, até porque o conta de domínio não permite que a função tenha zeros, porque ela só vai até menos 1 e depois salta do 1 para a frente. Portanto, não tem zeros. Monotonia. Ora bom, então agora, para a monotonia e para o sinal, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos só, em vez de fazer expressões bastante complicadas para os intervalos, vamos só fazer assim. Daqui do 0 até o π sobre 2, isto aqui corresponde ao primeiro quadrante. Vamos só responder em termos de quadrantes. Π sobre 2 até π é o segundo quadrante, depois de π a 3π sobre 2 é o terceiro quadrante e 3π sobre 2 a 2π é o quarto quadrante. Nos negativos, do 0 até ao menos π sobre 2 é o quarto quadrante, ok? O primeiro, nos negativos, quarto quadrante. Portanto, aqui é quarto quadrante, depois de menos π sobre 2 a menos π temos o terceiro quadrante, segundo quadrante e depois aqui o primeiro quadrante de menos 3π sobre 2 a menos 2π. Muito bom. Então, em termos de monotonia, já é um bocadinho mais complicado do que a função cotangente. Portanto, a função cotangente era estritamente decrescente, agora esta já não é. Vai ser crescente aqui no primeiro quadrante e depois no segundo e depois já não é. Já passa a decrescente. Para aqui, depois negativos, é a mesma coisa. Bom, ela é crescente aqui no segundo quadrante. Aliás, peço desculpa, aqui o primeiro quadrante, depois tem um 2, primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro e no quarto já não é. Portanto, é crescente no primeiro e no segundo e depois é decrescente no terceiro e no quarto. Então vá. Monotonia. Ora, a função. Aqui simples. Crescente em primeiro quadrante e segundo quadrante. Decrescente no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Bom, a nível de sinal, vamos fazer a mesma coisa, basicamente. Vamos dividir esta resposta em onde é que a função é positiva, onde é que a função é negativa. Portanto, zeros estaria aqui, mas já concluímos que não tem. Portanto, é só positiva ou negativa. Onde é que a função é positiva? Positiva no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Quarto quadrante, primeiro quadrante. Portanto, é positiva no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Onde é que é negativa? É negativa no segundo quadrante, é negativa no terceiro quadrante, negativa no segundo, terceiro, segundo e terceiro. E, eventualmente, se nós continuarmos a fazer o gráfico para a frente ou para trás, vamos continuar a chegar à mesma conclusão. Portanto, segundo quadrante, terceiro quadrante. Muito bom. Assíntotas. Tem exclusivamente assíntotas verticais de equação. Portanto, basicamente é isto que está aqui. Portanto, é todos os pontos onde a função não tem domínio definido. Portanto, é do tipo x igual a π sobre 2 mais kπ com k inteiro. Muito bom. Extremos. Bom, esta função continua aqui indefinidamente para mais infinito e aqui continua indefinidamente para menos infinito. Portanto, não tem máximo absoluto nem mínimo absoluto, mas tem máximos e mínimos locais ou relativos. Então, vamos fazer assim. Tem máximo relativo com valor menos 1, ou seja, são este aqui. Portanto, em relação a esta curva aqui tem aqui este máximo e depois tem aqui este máximo. Okay? Menos 1. Portanto, é uma situação em que, curiosamente, o mínimo é maior do que o máximo. Portanto, o máximo é menos 1
E quais são os maximizantes, ou seja, para que valores de x é que nós temos este máximo relativo? Bom, é para π, e depois menos π, e depois mais à frente temos que andar 2π para trás ou 2π para a frente. Portanto, é de π mais ou menos 2π ou coisas da firma, ou seja, π mais 2kπ para x igual a π mais 2kπ com k inteiro. E depois tem então mínimo relativo, que é 1, que é precisamente estes valores aqui, 1, para que valores de x? Quais são os minimizantes da função? Bom, é o 0, o 2π e depois o menos 2π. Ou seja, continua a ter esta periodicidade de 2π radianos, os extremos, mas agora a partir do 0. Portanto, é 0 mais 2kπ, menos 2kπ, mas a gente não vai escrever o 0. A gente vai escrever só 2kπ com k pertencente a z. Muito bom, período fundamental. A função repete-se. Daqui para aqui não está a repetir as características. Portanto, este bocadinho aqui, este intervalo é de π. No intervalo de π que vem a seguir ela não está a repetir, mas já está a repetir aqui neste outro intervalozinho que é 2π radianos mais à frente. Aqui do 0 tem este mínimo 1, depois volta a ter o mínimo 1, mas volta a ter o mínimo 1 em 2π. E depois em menos 2π, por exemplo. Então, o período fundamental desta função é 2π, porque também faz sentido, porque o cosseno também tem período fundamental 2π. 2π radianos, está aqui. Simetrias. Ora, esta função exibe aqui uma simetria em relação ao eixo dos y. Logo, esta função é par. E isto significa então, isto pode dar jeito que a secante de x é igual à secante de menos x. Ou então ao contrário, se quiserem. Secante de menos x é igual a secante de x. Muito bom, vamos avançar então rapidamente para a função cossecante de x. E nós já sabemos que a cossecante de x é definida como o inverso da função seno de x, cujo gráfico nós já temos aqui. Agora, porquê é que esta função nos é familiar, este gráfico? Bom, isto parece imenso o gráfico da função cosseno, mas não é exatamente o gráfico da função cosseno. Então vamos lá ver qual é a aparência dos dois gráficos quando sobrepostos sobre o mesmo referencial. Bom, é sempre basicamente a mesma curva. A questão é que a função seno tem, por exemplo, aqui este máximo em π sobre 2, a função cosseno tem este máximo aqui em 0. E se nós deslocarmos a função cosseno π sobre 2 para a direita, ou então ao contrário, deslocar π sobre 2 para a esquerda a função seno, vamos obter outra função. Portanto, elas têm um desfazamento de π sobre 2 radianos uma em relação à outra. Ora, isso quer dizer que vamos poupar bastante trabalho no esboço do gráfico da função cossecante x. Ou seja, vamos pegar no gráfico da função secante x e vamos fazer aqui um deslocamento de π sobre 2 radianos para a direita. Vou só talvez acrescentar aqui à mão os locais onde nós temos as cintas verticais, ou seja, onde a função seno de x tem os zeros. E a partir daqui já estamos prontos para fazer o estudo intuitivo da função cossecante de x. E cá temos nós então o estudo da nossa função cossecante. Uma vez que é muito parecido com o da secante, eu já preenchi previamente aqui as nossas características todas, mas vamos lá ver uma por uma para ver quais são as diferenças. Então, em relação ao domínio, agora vamos procurar só onde é que a função tem as assíntotas, basicamente. Portanto, é todo o R exceto esses pontos. Temos aqui as assíntotas verticais em x igual a 0, π, 2π, e depois de 0 para trás para menos π, menos 2π, ou seja, de π em π a função não está definida. Portanto, é a partir do 0, portanto, kπ com k inteiro. O contradomínio continua a ser exatamente o mesmo contradomínio que a função secante, portanto, menos infinito até chegar aqui ao menos 1, depois salta aqui para 1 e depois do 1 até mais infinito. Continuidade. Continua a ser contínua no seu domínio, até porque a função seno de x é contínua no seu domínio. A diferença é que a seno de x tinha domínio R e esta não tem, mas pronto, mas continua a ser contínua no domínio. Continua a não ter zeros, por causa aqui da questão do contradomínio. Muito bom. A nível da monotonia e do sinal, bom, onde é que estão aqui os quadrantes no gráfico? De 0 a π sobre 2, estamos aqui dentro do primeiro quadrante, de π sobre 2 até π, já vai para o segundo quadrante. Π a 3π sobre 2 é o terceiro quadrante, de 3π sobre 2 até 2π estamos no quarto quadrante. Depois para aqui, de 0 a menos π sobre 2 é o quarto quadrante, depois de menos π sobre 2 a menos π é o terceiro quadrante, e depois o segundo quadrante, e depois aqui então o primeiro quadrante de menos 3π sobre 2 a menos 2π. Muito bom, o que é que nós estamos então em termos de monotonia?
onde é que a função é crescente. A função é crescente aqui e depois aqui, portanto, segundo quadrante, terceiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, para a frente e para trás, continua a ser sempre a mesma coisa, no segundo e terceiro quadrantes. Decrescente, decresce aqui no primeiro quadrante, depois decresce aqui no quarto quadrante, no primeiro quadrante, no primeiro e no quarto quadrantes, a função tem monotonia decrescente. Em relação ao sinal, o sinal é positivo no primeiro e segundo quadrante, primeiro e segundo, portanto a função está acima do eixo do x, está abaixo do eixo do x, no terceiro e quarto, primeiro e segundo, mais uma vez, portanto, acima, portanto é positiva no primeiro e segundo, negativa, terceiro e quarto. Assíntotas. Também já concluímos que só têm assíntotas verticais, agora estão desfasadas π sobre 2 radianos para a direita e, portanto, as expressões gerais das assíntotas verticais agora são x igual a kπ, em vez de ser π sobre 2 mais kπ. Portanto, kπ com k potência de z, 0 em π, 2π, menos 2π, etc. Extremos. É exatamente a mesma coisa, só que agora estão os maximizantes e os minimizantes é que mudam. Estão todos, mais uma vez, π sobre 2 radianos para a direita. Continua a ter um máximo relativo aqui em menos 1, e um mínimo relativo em 1. Depois, os maximizantes, onde é que ela tem este máximo relativo de menos 1? Aqui no menos π sobre 2 e aqui no 3π sobre 2. O que é que eu escrevi aqui? X igual a menos π sobre 2 e a partir do menos π sobre 2 mais 2kπ. Portanto, 2kπ em 2kπ para a frente ou para trás, a função vai ter este máximo relativo. Mínimo relativo de x igual a π sobre 2, portanto é este aqui. Depois, 2π para trás e 2π para frente, que já não aparece aqui no nosso gráfico. Portanto, π sobre 2 mais 2kπ com k inteiro. Muito bom, o período fundamental continua a ser 2π, ou seja, de 2π em 2π radianos, então daqui para aqui, a função repete as suas características. Então também podemos ver, então, em termos destes blocos de menos 2π a 0, tem este comportamento, U para cima, U para baixo, depois nos 2π radianos logo a seguir, U para cima, U para baixo. Pronto, é outra forma de ver as coisas. Em termos de simetria, esta função é ímpar, porque a função seno de x também é ímpar, ou seja, exibe aqui uma simetria em relação à origem, e, portanto, a cossecante de menos x é igual a menos cossecante de x. Ou seja, vou explicar novamente. Aqui um x qualquer positivo, por exemplo, a imagem da função cossecante de x é este aqui. Esta imagem, por acaso, aqui é positiva. A imagem do simétrico deste objeto que está aqui, o nosso menos x, já tem uma imagem que não só é negativa, como é o simétrico desta aqui. Esta é f de x e este é o simétrico, portanto é menos f de x, ou seja, menos cossecante, este é cossecante deste x, este é menos cossecante deste x, que é exatamente o que está aqui. E pronto, este conclui então o estudo das nossas novas razões e funções trigonométricas. Já sabem que se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários e assim que puder eu respondo. Já agora, se quiserem também derivadas e primitivas destas novas funções, vão ter de aguardar por um vídeo futuro. Até lá! E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.